Alexandre de Moraes, ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nesta quarta-feira pela condenação do deputado federal Daniel Silveira, do PTB Rio de Janeiro, acusado de agressões verbais e graves ameaças contra os integrantes da Corte e ao Tribunal. Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição Boletim Polêmica. STF semana condena Daniel Silveira a 8 anos de prisão. Entenda o que está acontecendo. Você sabia deste caso que está bombando nas redes sociais? Todos os canais de comunicação estão divulgando. O Senado, alguns senadores estão em pânicos, a Câmara dos Deputados estão atônitos, porque as decisões dos 10 ministros que foram favoráveis à condenação de Daniel Silveira, no caso de incitação à violência, incitação às instituições democráticas. A gente sabe que esse caso é desde o ano de 2021, quando Daniel Silveira fez aquele vídeo, onde ele afrontava o Alexandre de Moraes e orientava que os brasileiros fossem lá no STF, apanhassem ele pelo colarinho, jogassem numa lata de lixo. Isto resultou para ele na condenação por 10 ministros hoje, o relator sendo o Alexandre de Moraes, votou em primeira mão pela condenação, mais multa de 190 e poucos mil reais. O Supremo Tribunal Federal, STF, condenou nesta quarta-feira, 20/4, o deputado federal Daniel Silveira, do PTB Rio de Janeiro, pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e a coação em processo judicial. Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, a perda do mandato de deputado federal e a suspensão dos seus direitos políticos. Ao todo, 10 dos 11 ministros votaram pela condenação do parlamentar. Aí a base aliada do deputado Daniel Silveira é o fato Mendonça ter sido favorável à prisão. Todos esperavam que ele ia pedir vista do caso e parar aí o julgamento e protelar para depois, mas isso não aconteceu. Marcos Nunes, um dos juízes da Suprema Corte, votou contra a condenação do deputado Daniel Silveira. Então, 10 ministros a favor e um contra o deputado Daniel Silveira. Agora vai passar pela Câmara dos Deputados essa decisão de se vai cassar o mandato dele, se ele vai perder mesmo conforme foi pedido pela Suprema Corte por Alexandre de Moraes, ou se ele vai prosseguir. A gente ainda tem novos capítulos aí, ele pode recorrer, ele não vai cumprir prisão já de imediato, ele ainda o trânsito ainda está em julgado, cabe ainda recurso e vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser os próximos capítulos dessa novela que faz hora que está aí, viu? Quero que você compartilhe esse vídeo aí, que você curte a nossa página aqui, Podcast do Flávio, que aqui nós temos o quadro Polêmica da Semana, questões políticas, informação e o quadro da fé, onde a gente traz a palavra de Deus, meditação, para você ser edificado e alcançado aí pela voz de Deus. Aqui você está no Podcast do Flávio. O assunto aqui é pancada, e a pancada da semana é esta: chocou a Câmara dos Deputados Federais. E o Senado, acredito que estão refletindo agora, porque lá em 2021, quando foi parar na mão da Câmara dos Deputados, eles tiveram a oportunidade de parar todo esse processo, que eles chamam de o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, e ter bloqueado toda essa situação, mas deram vida. E existe um ditado aí que é verdadeiro: nós criamos os nós, a gente é obrigado a ser engolido por aquilo que a gente criou. Então a gente está com a Suprema Corte julgando um deputado federal eleito pelo povo com imunidade parlamentar, com livre exercício de poder expressar a sua opinião ou voto garantido pela Constituição, e que agora a gente vê um novo capítulo da história vindo à tona.
a condenação do deputado e o pedido de perca de mandato, e o mesmo pode até ficar inelegível. Veja que situação, né? Alguns jornalistas aí, né, da Jovem Pan inclusive, o Augusto Nunes chegou a chamar a nossa república de republiqueta de bananas, né? Aonde os poderes já não se respeitam mais, já há horas, né? A gente comentou aqui, inclusive no quadro Polêmicas da Semana, a respeito da participação do ministro Luiz Roberto Barroso e mais um outro ministro, lá me foge a memória agora, Lewandowski, em uma palestra, em uma reunião lá nos Estados Unidos, né? Onde em sua fala ele insinuava que o Brasil tinha um inimigo em comum da pátria. Esse, para muitos dos apoiadores do governo, que inclusive um sou eu, entendemos que essa referência foi feita ao Poder Executivo, ao presidente Jair Messias Bolsonaro, de maneira que ficamos revoltados com toda essa situação, né? A gente tem tido a nossa imagem soberana lá fora sendo rasgada por homens que deveriam defender a nossa pátria, deveria defender a nossa bandeira, e estão aí nessa guerra que já se transformou em uma guerra de partidos, e cada um escolheu o seu lado, e essa são os capítulos das eleições que estão vindo aí, né? Está polarizada entre Bolsonaro e Lula, e com essa polarização todo mundo teve que procurar um lado, né? E me parece, não estou dizendo que me parece, se você também acha, comenta aí embaixo, que alguns dos ministros da Suprema Corte já escolheram um lado, e não foi o lado daqueles conservadores de direita, né? Cujo eles colocaram um apelido aí de extrema direita radical. Eita, mas que não queima bandeira, não queima estátua, não pincha muro, não joga coquetel molotov na polícia, não bate na polícia, não é verdade? Não invade a Suprema Corte, não invade o Congresso. Então, assim, nós somos chamados de extrema direita radical, mas na verdade quem faz todos esses vandalismos é a galera da esquerda, não é verdade? Que queima pneu, suja tudo, leva tinta vermelha para fazer a representatividade do apoio ao aborto e por aí vai, né? A gente sabe que essa galera tá nesse problema todo. Eles querem voltar ao desfecho do desmantelo que era quando o PT estava sob o poder aí, quando o PT era o governo predominante. Eles estão com saudade. Alguns artistas famosos, né, estão dando aí seus pitacos aí nos seus programas televisíveis contra o governo. Estão com saudade da Lei Rouanet, que só beneficiava os peixões, os barões da arte, e aquele artista pequenininho que estava lá no rincão do interior, né? Aqui do estado do Mato Grosso, lá do Nordeste, né? Esses aí não via cor da grana, não via de forma nenhuma, mas não via mesmo. Só quem via eram os barões, né? Que eram pagos com milhões para falar bem de um governo que só vivia de esquema em esquema, de caixa 2 em caixa 2, e o resultado disso são as condenações, né? O cabra pode até falar mal do governo, é bom que fale, as críticas servem para a gente construir um governo melhor, mas são 3 anos de governo e você vai ter que tirar o chapéu. Quantos ministros foram presos, acusados e condenados de corrupção? Aponta um, porque no governo de esquerda quase todos foram parar na cadeia, né? Inclusive, agora, hoje saiu o resultado da condenação lá do Zé Dirceu, condenado, me parece, a 27 anos de cadeia, desvio de recurso público. Eita! E tem gente que tá com saudade de ver os cofres públicos serem assaltados. Com recados sobre os limites do exercício da liberdade de expressão, o ministro relator Alexandre de Moraes pediu a condenação do parlamentar a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e aplicação de 35 dias multa de 5 salários mínimos, cerca de R$ 192 mil.
O ministro também determinou a perda do mandato político de Silveira e a perda dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da pena. Somente o ministro Nunes Marques votou pela absolvição de Daniel Silveira. Segundo o ministro relator, as declarações do deputado contra os integrantes da corte e as instituições democráticas não estão protegidas por um escudo protetivo. Em seu voto, Moraes citou diversas passagens das declarações de Silveira contra o STF e seus membros e disse que os ataques não são palavras jocosas em tom de brincadeira, mas sim graves ameaças, instigando o povo contra as instituições. Indicado por Bolsonaro, André Mendonça também votou durante a sessão, frustrando as expectativas de aliados de Silveira, que contavam com um pedido de vista que paralisasse o julgamento. Ele votou pela condenação de Silveira a pena de 2 anos em regime aberto e multa de R$ 91 mil pelo crime de coação, previsto no artigo 344 do Código Penal,